que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria, esse é o canal Eva Messages e mais que isso, esse aqui é o nosso episódio 2 do podcast O Ninho das Serpentes. Esse é um episódio muito especial, é o especial de aniversário, né? E o tema dele são desabafos de amor. Bom, é aniversário do canal Eva Messages, eu tô muito feliz em poder compartilhar o primeiro aniversário com vocês. E já falei algumas vezes, né? Comecei na cartomancia há muitos anos. Na verdade, é um legado aí que eu trago da minha família. Sou muito feliz por isso. E apesar dos muitos significados que a cartomancia pode ter, né? O tarô, estudados em ordens iniciáticas, em livros de tarô e cartomancia, em cursos, é, eu ainda acredito firmemente que a essência, né, o coração da cartomancia se faz na conversa, no bate-papo de cozinha entre mulheres, que foi como eu aprendi, sabe? E é esse é o tom que eu quero dar hoje para o nosso episódio de aniversário. Esse aqui é o segundo conteúdo de aniversário essa semana. A gente teve ontem de manhã, lançamos. Ontem não, né? Hoje mesmo, hoje às 6 da manhã. Estreou aqui no canal a leitura Histórias Arquetípicas, histórias que curam, né? Na verdade, oráculo arquetípico. Olha eu aqui me enrolando toda, muita emoção. O oráculo arquetípico, ele é uma forma de fazer um tributo, né, a essa parte da cartomancia que para mim é o coração dela. Que coração é esse? Para isso eu preciso conversar. Primeiro eu vou fazer o meu desabafo de amor, tá bom? Logo em seguida eu vou passar aqui as 6 histórias lindas de 6 mulheres que me mandaram mensagens. Eu tive que fazer uma seleção, pessoal, não tem jeito. Nunca imaginei me comunicar com tanta gente. Então, paciência aí, né? A gente vai escolhendo. Eu escolhi aqui de forma intuitiva, por gosto também. Mas fiquem à vontade, se vocês gostarem do formato, a gente faz outros episódios de desabafos de amor, tá bom? Para eu dar meus pitacos e para vocês verem que as histórias de vocês são mais parecidas, talvez, do que vocês possam imaginar. Apesar de que sim, cada um de nós é único, né? Única nas suas experiências, pelo menos da forma como passa por essas experiências. Se o próprio tarô, né, ele mostra para nós uma forma, né, de como é que o ser humano vive, a forma é de cada uma, é de cada um, né? Eu espero que vocês percebam isso aí. De certa forma, esse episódio é um complemento à primeira parte, ao episódio 1, para quem não viu, vá lá. No episódio 1 eu chamei vocês para comentarem o vídeo, né? Falarem um pouquinho da história de vocês e mais, para vocês lerem os comentários das outras mulheres e homens que postarem por lá. Isso para a gente viver na prática aquilo que se fala tanto, né, nos ambientes de estudo espiritualista, esotérico, essa coisa de que semelhante atrai semelhante. Provavelmente vocês vão perceber o quanto a gente é parecida. Não precisa só acreditar em mim, né? Percebam lá, vejam nos comentários, vejam se vocês encontram ressonância na voz dos outros, das outras, da história de vocês. Eu acho que é uma das formas como a gente pode não ser tão sozinho, sozinha no mundo, porque muitos caminhos são solitários mesmo, né? Mas muitos podem não ser. Podem ser coletivos, podem ser de relacionamento. Bom, então vou começar com o meu desabafo, e o meu desabafo não é bem um desabafo, né? Eu queria compartilhar o que eu chamo de cartomancia de cozinha. Bom, eu tenho lembranças na minha infância de chegar na cozinha, né? Minha família é cheia de mulheres e tinha muita prática de domingo de manhã, por mais que a gente não se encontrasse durante a semana, no domingo de manhã a gente sempre se encontrava para tomar café, sabe? Fosse na casa da minha avó, na casa de uma tia mais velha. O fato é que esses papos eram para a gente compartilhar, né? Contar um pouco da própria vida, falar um pouco da vida alheia, querendo ou não. E dessa forma a gente ir fazendo vínculo, sabe? Criando os nossos encontros e também desencontros, né? Críticas, comparações, discussões também aconteciam. Mas uma coisa que me chamou a atenção desde o início é que muitas vezes, ao invés de falar, o meu pretendente, ele está muito pensando muito só em si mesmo, em realizar a própria vida, não está querendo muito partilhar uma relação comigo, né? Eu ouvi as tias falando. E ao invés de elas falarem assim, elas optavam por trocar uma palavrinha. Então era algo assim, sei lá, esse namorado tá muito mago, esse pretendente tá muito mago. Eu preferia que ele tivesse mais enamorados, ou que ele tivesse mais, sei lá, o carro. E foi assim, né, que eu comecei a ouvir os primeiros nomes dos arcanos do tarô,
como essa linguagem mesmo das mulheres, né, de coração para coração, falarem das suas histórias de amor. Então, o meu desabafo é que eu fiquei tão curiosa quando criança com esses nomes que fui estudar, né? Aí minha primeira consulta, a cartomante, uma cartomante que atende até hoje, minha mãe, minhas tias. Foi uma consulta de muito mistério, mas também de muito encontro, né? Eu confesso que eu me sinto muito quentinha, num lugar muito bacana, quando eu tenho a oportunidade de conversar, trocar ideias com outras mulheres. Claro que homens sempre vão ser muito bem-vindos aqui no canal Eva Messages, e eu tenho certeza que eu também posso aprender muito com as histórias de vocês, me relacionando com as histórias de vocês. Mas sabe, a coisa com a mulher é uma coisa mesmo de identificação, né? Para nós, pelo menos na relação entre homens e mulheres que conheci até hoje, a maior parte das mulheres parecia sempre muito mais afeita a ouvir os caminhos do coração, sabe? Muitos homens, inclusive pela criação machista, né? Infelizmente, eu falo sempre que machismo não é uma coisa que vitima só mulheres, mas homens também, né? Todo ser humano. Essa coisa de um ou outro gênero ser considerado superior ou inferior. Mas enfim, vamos. Esse foi meu desabafo, né? O meu desejo é realmente espraiar essa linguagem do tarô como uma forma de compartilhar afetos, da gente ter uma linguagem própria, né? Quase que uma, sabe aquela língua secreta que as crianças aprendem, né? E compartilham umas com as outras, como uma forma de brincadeira lúdica. É assim que eu também gosto de ver o tarô e a cartomancia de forma geral. Essa ferramenta lúdica, né, de encontro, de bate-papo sobre a vida e que do nada vem umas iluminações aí, sejam dos espíritos, dos guias, das divindades, da própria fonte, né, Deus, deusa, que vem iluminar nossa conversa e traz sabedorias que ajudam a gente a fazer melhores escolhas. Mas começa assim, sabe? A cartomancia, eu gosto muito dessa cartomancia que começa numa despretensiosa conversa entre cartomante e consulente, ou entre amigas, né? Entre familiares. E entre amigos também, por que não? Bom, vamos lá, né? Tô aqui com o meu oráculo, ó, Animal Spirit, da Kim Krantz. Vocês sabem que ele é o oráculo que a gente usa para identificar o codinome. Não vou expor vocês, e aí vocês vão receber aí um codinome de um animal. E pesquisem ele. Descubram o xamanismo, a vivência, né, sagrada com a natureza, também aqui a partir do Eva Messages. Tenho certeza que vocês conhecem o sagrado na natureza, o sagrado na criação por outros caminhos também. Aqui eu quero muito ajudar você, sempre que possível, a vincular esse sagrado ao mundo da deusa, ao mundo natural. Ao mundo da deusa e do Deus também. Mãe Terra, Pai Céu e tudo mais. Bora lá? Então, bora lá. Vamos começar com a nossa primeira história, nosso primeiro desabafo de amor. Bom, vamos identificar essa moça que já começa com um olá, me agradecendo pelo meu trabalho. Ai, gente, cada agradecimento de vocês é um agradecimento meu também. Quem vai ser você, querida? Vamos ver. Que linda! Olha, seu animal xamânico é a libélula, aquela que plana sobre as águas. Vamos lá. Olá, obrigada por seu trabalho. Estou acompanhando e tem me esclarecido muita coisa. Vamos ao desabafo de relacionamento. Conheci um homem em meados de 2021. Ambos estavam machucados e fomos a um local de descanso um para o outro durante um tempo. Desde o primeiro encontro, foi uma conexão incrível que aconteceu, foi como um reconhecimento, mesmo sendo tão diferentes, idade, classe social, nacionalidade, cultura, língua e formas de pensar. Não sei como nem porquê, mas o amor aconteceu. E quando aconteceu, já estávamos em uma dança de sombras, espelhando um ao outro, em tudo que fugíamos e fingíamos não ver. Vivenciei os polos nessa relação, amor e raiva. Minha intuição começou a aflorar de uma forma intensa. De um lado, uma clareza e o amor incondicional. De outro, toda a bagunça que eu coloquei para debaixo do tapete por anos, sendo espalhada aos quatro ventos. Nos separamos e toda a intuição ficou ainda mais intensa. Já tentei quebrar a conexão, mas não consigo. Às vezes acho que tudo isso é loucura e apego.
Às vezes, sinto que ainda temos que realizar algo juntos. Nesse encontro, vivenciei e evoluí muito, como tinha pedido a espiritualidade. Descobri a fonte dentro de mim, o auxílio que está me guiando, este canal, meu propósito, e estou trabalhando nisso e em mim. Minha lógica me pede para cortar tudo que remeta a essa conexão. Já meu coração pede para amar e perdoar tudo, como aprendizado e clareza. Gostaria de entender melhor isso. Algum conselho? Muito obrigada. Libélula, seu relato é lindo, emocionante. Primeiro, eu agradeço também, né? Sempre agradeço a confiança de vocês no meu trabalho, o carinho que vocês demonstram. Isso é fundamental, né? E que história linda. Sabe, Libélula, muitas vezes eu me pego pensando também sobre como certas conexões são especiais, né, na vida da gente. Bom, todo mundo quer se relacionar, pelo menos, acho que mais ou menos conscientemente, né? Acho que todo mundo nesse mundo reconhece a importância dos relacionamentos, sejam amorosos, familiares, né? Ninguém é sozinho. E eu acho que se a gente for sozinha o tempo todo, nem trocar ideia, né, com o mundo, a gente vai se fechando cada vez mais, se tornando rígida, na forma como a gente vê o mundo. Então, relacionamentos de forma geral, né, são importantes. Acho até que esse animalzinho xamânico que você tirou tem a ver com a ideia. Né, a libélula, ela plana sobre as emoções, né, ela plana sobre as águas, é um símbolo de ilusão e desilusão. Né? Eu acho que relacionamento é super uma ferramenta disso. Você falou algo incrível que aconteceu nessa conexão com essa pessoa, né? Esse movimento, olha, acho que você falou bem melhor do que eu poderia. Esse movimento que, deixa eu encontrar. Vocês se encontravam e ao mesmo tempo que era um encontro amoroso, era também uma bagunça que você tinha colocado debaixo do tapete, né? E que vinha, aparecia sendo espalhada aos quatro ventos. E para mim, relacionamentos que realmente quebram as nossas ilusões, sabe? De quem a gente é, de quem a gente acha que pode ser. Às vezes a gente se limita tanto, né? Pelo menos eu tenho essa percepção. Que a relação com o outro serve muito para isso, né? Para vir e balançar as crenças. Quem viu a live da torre? Balançar nossas crenças, jogar abaixo certas visões que a gente tinha da gente mesmo. E por quê, né? Porque parece que o que você está vivendo, Libélula, é uma espécie de atração profunda. E eu vejo isso acontecer de forma especial com algumas pessoas mesmo na vida, sabe? É claro que toda relação tem potencial para fazer isso de que eu estava falando. Desvelar aspectos que estavam guardados, escondidos da gente mesmo, e também, sejam eles positivos ou sejam eles negativos, né? Revelar coisas novas boas e revelar velhas informações não tão boas assim, né? Porque por algum motivo a gente quis esconder. Mas algumas são especiais, de verdade, né? Algumas nos chamam e há uma espécie de magnetismo. E eu sei que há várias... eu ia falar doutrinas, não sei se são já doutrinas, mas assim, eu sei que há várias explicações, né, pululando aí pela internet, acerca de que tipo de conexão é essa que é especial, né, ou essas que são especiais, que magnetizam a gente de tal forma que a gente se atrai, né, aquela atração fatal. E no seu caso, inclusive, parece que é uma daquelas, né, que não vê distâncias, que quer conectar, que quer criar um magnetismo, que quer criar uma ponte entre você e essa pessoa, independentemente de muitas diferenças. Você citou aí idade, classe social, nacionalidade, cultura, até língua, né? Uma pessoa estrangeira, pelo que eu entendi. Então, é esse magnetismo, né, que faz com que a gente... E ele escapa à razão, né? Isso é que é uma loucura, muitas vezes, porque não dá pra gente explicar com lógica, com razão, por que a gente está conectado ali àquela pessoa. Mas o fato é que tá, né? E aí a gente precisa lidar com isso. Por quê? Porque o fato de existir um magnetismo, uma atração em relação a alguém, não garante, né, Libélula, que essa pessoa vai pensar como a gente pensa, sentir como a gente pensa. Né? Muito pelo contrário, né? Ter o mesmo histórico, ter as raízes, né, no plano material, a forma como foi educada, como vê o mundo, o que valoriza. Não há garantias de que isso tudo vai se encaixar, né? E eu acho que a gente, criado com
filmes de contos de fadas, né? Príncipes e princesas encantadas, ninguém andou contando isso pra gente, né? Que o magnetismo, né? A energia que nos impulsiona em direção a uma outra pessoa, seja chamada de alma gêmea, chama gêmea, o nome que for, né? Outra metade da laranja. Enfim, fato é que algumas pessoas, ou às vezes uma só na vida, são muito especiais, nos atraem de uma forma que escapa totalmente a esses sentidos racionais, materiais, e é aquele momento, né, que a gente precisa lidar com isso. Muitas escolhas difíceis aparecem. Você falou assim que vocês se separaram. Eu imagino que em muitos momentos não foi fácil lidar, né, com essa profundidade, né, do impulso que conecta vocês, essa intensidade, foi a palavra que você usou, mas ao mesmo tempo todos esses outros aspectos, né? Eu gosto muito de uma cartomante amiga minha que fala assim: amor não garante relação, né? Muito menos tesão, muito menos o desejo, né? Claro que garante uma profunda conexão, né? Talvez algo que vá gerar encontros amorosos, de muito vínculo, né? De muita conexão emocional, como parece que foi aqui, mas não garante a relação, né? Porque convenhamos, gente, relacionamento, né? Libélula deve estar sabendo isso bem depois dessa experiência toda. É um processo, né? E é um processo que eu chamo de fricção. A gente fica friccionando, né? Aparando arestas o tempo todo. Um cede um pouquinho, outro cede outro pouquinho, porque afinal, apesar de atraídos, né? Um pelo outro, atraídas uma pela outra, somos seres distintos, né? Que vêm de origens distintas e tudo isso precisa ser negociado no dia a dia, na rotina, no pé no chão, né? Signo de Virgem, dia a dia, trabalho, relação também é trabalho. Então eu imagino que isso deva ter pegado, né? Vocês se separaram, você tentou quebrar a conexão e olha só, você mesma diz, né? Que fica entre a lógica que diz para você cortar tudo e o coração que te diz para amar, para perdoar. E sinceramente, o meu maior conselho, e você fala assim, né? Eu gostaria de entender melhor isso. E o meu maior conselho é antes do conselho, na verdade, é uma identificação com você, né? É um me abraça, libélula, porque eu também gostaria de entender melhor isso, sabe? Entender melhor onde será que está o meio do caminho, né? O fio da navalha, essa corda bamba em que a gente precisa se equilibrar. Por quê? Porque de um lado dela tem essa lógica, né, a razão, que muitas vezes olha para esse impulso, para esse magnetismo, que pode ser motivado por uma história kármica ou não, né, e não vê lógica nenhuma nisso, né, meu Deus, mas qual é a lógica, né, se apaixonar, se sentir atraída tão fortemente por alguém tão distante, tão difícil e tal e coisa. Por outro lado, né, do outro lado do fio, do outro lado da corda bamba, tem esse coração, né, que está disposto a aprender com aquela situação, né, a vivenciá-la, a se abrir para ela. É louco isso. Meu conselho para você é abraçar, sabe, Libélula? Abraçar o fato de que, primeiro, nada disso é facilmente entendido, né? Eu acho que a sua intuição aí sendo desenvolvida, você já tem tido tantos ganhos nessa história toda, que não é só o ganho de chegar a ter a tal relação, chegar a ter o final feliz com esse seu parceiro ou parceira, mas no fim das contas tem um monte de outras coisas que você está ganhando no caminho, né? Você falou do desenvolvimento profundo da sua intuição, da sua espiritualidade. Sinto aí um enorme amadurecimento seu ao longo dessa história toda. A própria chegada ao canal. Fico muito feliz que essa história tenha te trazido até aqui através da sua intuição. Então, meu conselho é focar, fazer esse jogo, né, de foco e expansão. O que é isso? Não fica só focada no resultado que você desejaria, né? Esse cenário perfeito em que você se encontraria com esse moço e tudo ficaria bem num final feliz. Mas eu sei que isso é um desejo, você pode, claro, se movimentar nessa direção, né? Orientar suas ações para isso, mas eu te sugeriria também vir e mexe e dar uma grande angular, né? Dar uma visão panorâmica na história e não tão focada no seu objetivo, que é exatamente o que você está fazendo, né? Quando você fala que vê também todos esses outros ganhos que essa história traz para você. Esse é o meu conselho. Espero que tenha sido útil aí de alguma forma, viu, Libélula? E muito, muito obrigada pela sua participação. Vamos lá agora para a nossa próxima história. Desabafos de amor.
Quem é essa moça que já começa com misericórdia? Eu adorei. Eu tenho uma prima que fala misericórdia o tempo inteiro. Me identifiquei aqui com você. Vamos lá. O que animal vai dizer de você em xamanismo nesse momento? Olha, temos a cobra, temos uma serpente entre nós. Estamos no ninho das serpentes, né? Acredito que somos todos e todas, de alguma medida, e parte dessas serpentes. Aliás, gente, quem quiser entender, né, o significado porquê do ninho das serpentes e tudo mais, no episódio 0 eu contei tudo, tá? O link dele tá sempre aí na descrição. Então vamos lá, cobra, vamos lá, serpente, conta pra mim sua história. Já vou começando a dizer que há um grande potencial guardado aí de criatividade na senhorita ou no senhor. Na verdade é a senhorita mesmo, deixa eu ver. É isso mesmo. Então vamos lá, misericórdia. É muita coisa, risos, mas vamos lá. Não tive sorte no amor, pelo menos até agora. Tudo muito frio, para não dizer congelado. Tive minha última decepção amorosa aos 30 anos. Só passou na minha vida curva de rio. Queria entender melhor essa expressão. E de lá para cá me fechei e foquei em mim. Hoje tenho 53 primaveras. E nesse tempo todo aprendi a me dar valor, a entender e me compreender como mulher e ser humano que sou. Voltei toda a minha energia para minha profissão e família. Hoje estou sozinha, em solitude. Não tenho filhos, sou bem resolvida com isso. Moro com meus pais idosos, que são fantásticos, mas falta alguma coisa. Acho que me fechei demais e não sei mais o caminho de volta em relação a me relacionar. Claro, fiquei seletiva e desconfiada, mas não amargurada. São 23 anos sem namorado fixo e 10 anos sem sexo. O que eu procuro, eu acho que não existe mais, risos. Ou talvez, sei lá, nasci para cuidar dos outros, eu sou enfermeira. Enfim, c'est la vie, é a vida em francês. Este ano me priorizei, voltei a malhar, cuidar do corpo e também a ter um pouco de vida social. E aí vamos ver o que acontece, ou não, risos de novo. Não sei dar em cima de homens. Aí, gente. Não. Aí, gente. Tem coisas que tem que vir deles. Tem coisas que eu sou antiquada mesmo, não nego. Como eu sou ariana, com ascendente em Capricórnio, meu Deus do céu. Joguei pro universo. E o que tiver que ser, será. Ai, serpente, assim. Não sei nem por onde começar. Maravilhoso o seu relato, querida. Olha. É impressionante como eu vejo realmente uma mulher que trocou de pele algumas vezes, como uma cobra, sabe? Fases, né? Você vai relatando aqui para mim um monte de fases, essa é a minha sensação. Você começa lá na fase das primeiras decepções amorosas, e eu acho que dá pra gente engatar aqui, né, no que eu falava antes, na nossa leitura anterior, para a querida Libélula, essa ideia de que relacionamento mexe com a gente, né? Transforma, é uma fricção, é a necessidade de negociar o tempo todo, ao mesmo tempo que tem uma pulsão ali, um magnetismo, né? Te impulsionando para permanecer ali, né? Mesmo com tantos atritos, divergências nas formas de pensar, de agir, de sentir, do que se valoriza, né? Às vezes cada um valoriza uma coisa. E olha, vamos lembrar então, vamos desromantizar o relacionamento, vamos lembrar esse lado, né, que ele dá trabalho e que muitas vezes, vários momentos da vida, talvez a gente não esteja muito para jogo, né, talvez não queira tanto, queira ficar mais na nossa. Como foi o seu caso, me parece, sabe, cobra? Olha só. Você falou que teve muitas decepções no início, tudo muito frio, congelado, teve decepções amorosas lá pelos 30 anos, né? E aí eu imagino, quando você fala em frieza, a primeira coisa que me vem é quando aquela relação que a gente nutre, né? A gente investe calor. O que é calor? É paixão, é energia, vontade de dar certo, né? Aquela vontade de compartilhar com a outra pessoa sentimentos, pensamentos, lembranças, né? Situações que vão ser lembradas. Quando a outra pessoa não parece tão interessada, né? Ou só está interessado naquilo que, né, diz respeito a ela e os desejos dela,
costuma acontecer mesmo, essa sensação que é muito descrita pelas minhas clientes, meus clientes na cartomancia, como o frio, né? A frieza do outro, a sensação de estar congelado uma relação. E aí, realmente, querida, ó, você tá é marque certa, viu? Meu conselho começa te dando os parabéns. Quando tá assim a situação, as pessoas ao redor, as relações que aparecem não nutrem, né? Aquilo que a gente quer ser desejado, assim como a gente deseja o outro. Então, é hora mesmo de se fechar, né? Dar uma reavaliada, fazer uma faxina, balanço geral. Parece que foi o que você fez. E aí você fala que já tem 53 primaveras, e o meu impulso é te dizer, né? Quem disse que tem tempo para isso, não é verdade? Quem disse que, tem uma agenda ali que fala quantos anos uma pessoa pode estar afastada dos relacionamentos, ou pode estar sem fazer sexo. Gente, que horror, né? Uma coisa tão pessoal, tão íntima. Afinal, me lembro muito aquelas falas antigas, né? Minha avó era uma que falava: coração do outro é terra que ninguém pisa. Né? E esse lugar dentro da gente que se abre, né, para confiar, para entrar nesse jogo, né, nessa espécie de jogo de toma lá da cá, no melhor dos sentidos, né? Toma afeto e dá afeto, né? Toma cuidado e dá cuidado, toma responsabilidade afetiva e dá responsabilidade afetiva. É, Cada um sabe, né, o quanto está aberto, em que momento da vida e como e por quê. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Vocês lembram? Uma das frases que ganhou lá no Eva Messages, quando a gente atingiu 10 mil seguidores, foi essa. Então, você se deu seu tempo, né? Acho válido e acho lindo o fato de você ter se voltado para si, né? Não, então peraí. Se os outros estão me deixando no frio, eu vou me aquecer, né? Voltar toda a sua energia para o seu trabalho, profissão e família. Admirei muito aqui. E também o fato de ser bem resolvida em não ter filhos, né? Caramba, como é chata essa coisa de definir a mulher, né? O lugar da mulher ou a experiência completa feminina como aquela que tem filhos. Caramba, ser mulher pode ser tantas coisas, assim como ser homem, né? São tantas as formas de se realizar nesse mundo enquanto homem e mulher. Pelo menos eu acho isso. O que vocês acham? Depois vocês deixem aí comentários, hein, gente? O que vocês estão achando dos meus conselhos? Se são furados ou não, se faz sentido ou não. Pelo amor de Deus, não me deixa me enganar sozinha, não. Mas eu admirei demais, viu? Snake, né? Cobra. Assim como o fato de você cuidar dos seus pais idosos. Isso é algo que é muito da tradição das famílias de bruxaria, das famílias de tradição, né? É muito moderno esse fenômeno de núcleos pequenos familiares, né? Só o pai e a mãe, no máximo um filho ou dois. É, as tradições mais antigas eram de pessoas morando, né? Clãs inteiros morando juntos. Por quê? Porque cada idade tem uma função num todo para uma comunidade funcionar, sabe? Essa é a visão da tradição, viu, Cobra? Tô dizendo que você tá aí super de acordo com as tradições. Você é bruxa, por acaso? Tá parecendo. Os idosos, né, a convivência com os idosos é possível transmitir tanta sabedoria. Claro que há idosos e idosos, assim como há crianças e crianças, né, há os que amadurecem de uma forma bacana, há os que não. Porém, achei fantástica essa sua relação com eles. E aí você agora, né, se deu o tempo que você precisava, diva, empoderadíssima, e agora tá voltando para jogo, né? Sentiu que é o momento, né? Ficou mais seletiva mesmo, e isso é importante equilibrar, né? Eu tava falando lá da corda bamba na primeira mensagem, no primeiro desabafo, e o seu também, né? Aqui parece que você tá tomando cuidado dessa corda bamba de opa, será que não tô fechando muito em mim mesma, ficando excessivamente seletiva, desconfiada? Então talvez eu esteja caindo um pouco para cá, tá na hora de ir um pouco para lá, tá na hora de me abrir, né? Ver o que acontece aí no jogo da vida social em abertura. Tô doida para ver o que vai acontecer, viu? Até porque queria muito que você pudesse ver a carta aqui da cobra do oráculo, porque ela tá naquele formato Ouroboros, sabe? É cobra que morde o próprio rabo. Então me deu uma sensação, menina, de que você tá aqui fechando um ciclo, sabe? E dentro desse Ouroboros tem um símbolo que é a flor da vida. Depois você procura aí se quiser, um símbolo da geometria sagrada esotérica. E que fala do infinito de possibilidades de vida que uma pessoa está guardando, que meu cobra aqui, né? Está guardando dentro de si, dentro desse Ouroboros. Dá uma sensação enorme de que você fechou um ciclo incrível e que está cheia de possibilidades aí, potenciais guardados.
Não vejo a hora, viu, de saber como é que vai ser essa vida social aí sua. Depois você me conta, tá? E ó, espere o que você quiser esperar deles, tá? Quando você fala, sou antiquada mesmo e não nego, né? Tem coisas que tem que vir dos homens. Dá um pouco de estranhamento para quem estuda astrologia, porque uma danada de Mariana com ascendente em Capricórnio tende a ser alguém que busca, né? Vai muito atrás daquilo que deseja e pronto, acabou. Porém, né, acho que você também demonstra isso quando fala, ó, eu tô indo atrás do que eu desejo, e o que eu desejo é que venham até mim, né? E isso, olha, pode ser uma coisa antiquada ou não, não importa, é uma escolha sua, né? É uma escolha de como você quer jogar esse jogo, essa brincadeira, né, que pode ser muito leve, né, do flerte, da conquista, sabe? E aí fica o meu último e mais importante, eu acho, conselho para você, né? Em meio a tantas transformações, tantas etapas que parece que você passou e passa aí na sua vida, Serpente, eu desejo e aconselho que você passe sempre com a leveza que for possível, tá bom? Sem se pressionar muito e sem pressionar as pessoas, porque tá muito bonito. A história que você tá construindo aí tá bonitona, tá bom? É isso, agradeço demais a sua participação. E vamos lá para nossa terceira participante. Ó, tô falando no feminino hoje porque realmente foram só mulheres, viu? Tô até já pensando em fazer um desabafos de amor número 2 para incentivar os homens a participarem também. Vamos lá então. Essa aqui começa com Olá, Elisa. Olá, Elisa. Olá, moça. Deixa eu ver como é que eu vou te chamar. Olha, eu vou te chamar de polvo. Um polvo com muitos tentáculos. E nessa carta aqui, especialmente, ele tem umas cores no cérebro que sugerem muita inteligência, viu? Há de ser uma moça muito inteligente essa aí. Apesar de que com esses tentáculos todos, vamos ver, pode ter alguma coisa aí relacionada a limites, né? Colocar ou não limites ao espaço pessoal, no seu espaço pessoal, né? Para as outras pessoas. Vamos lá então, vou ler para vocês. Olá, Elisa. Quando disse que eu sou uma bruxa solitária, é realmente em todos os sentidos. Vivo como se estivesse em uma torre, sem portas. Há mais de 10 anos não me relaciono de forma nenhuma com pessoas. A não ser por aqui, e muito pouco também. Desconfiada e sensível, prefiro a solitude. Me sinto uma estranha aqui. E esse é o relato, gente. Então, olá, povo. Primeiro, me identifico com você, sabia? Já tive períodos na minha vida, mas muito antigo, assim, lá para a adolescência, em que eu passava muitos longos períodos na minha própria companhia, sabe? Muito porque não me identificava muito com algumas pessoas, né? Períodos de escola, períodos de desenvolvimento da identidade, em que me interessavam muito mais as histórias de bruxaria, Wicca, do que exatamente namoradinhos, ou algum dos outros temas, né? Que as minhas colegas na escola estavam tratando. E aí, o fato de ser uma bruxa solitária, né? E eu falei disso outro dia com vocês, em algum dos vídeos por aí. Esse caminho, o tal do caminho solitário, é um caminho, eu gosto sempre de tratar ele, né, falar dele, como esse caminho que é cheio de companhias temporárias, sabe? Por quê? Por que eu falo isso? Porque eu sinto que há uma grande expectativa nossa de relações perenes, duradouras, e muitas vezes por insegurança, né, por medo da falta, medo de se sentir abandonado, abandonada. É quase como se não valesse, né? Vou começar a relação para quê? Vai acabar, né? Igual quando as pessoas terminam depois de alguns anos de relacionamento, né? Seja de amizade ou amoroso, né? Se afastam. E aí é comum que pessoas perguntem coisas como: por que será que não deu certo, né? Que será que não deu certo? Que eles se afastaram, que elas se afastaram. E no fim das contas, eu acho que é muito bom a gente rever isso aí, né? Chamo vocês para reverem, especialmente chamo minha amiga Polvo para rever isso, né? Porque será mesmo que não deu certo? Será que a gente não está com uma expectativa irreal de que as relações que realmente valem a pena são aquelas que duram para sempre?
Porque eu acho que essa definição do que vale a pena depende do que você espera da relação, do que você entende que ela pode trazer, né? Relações de curto prazo, relações que acabam, muitas vezes ensinam coisas tão importantes para o nosso caminho. E por que será que eu tô falando disso? Talvez, talvez, povo, você seja uma bruxa solitária porque de fato nunca se identificou muito com as pessoas ao redor. E lembra que eu estava falando aqui, né, que essa história ia ter alguma coisa a ver com limite, né, espaço pessoal por causa desses tentáculos do povo? Tem algo aí de você protegendo bem, né, o seu espaço pessoal. Você disse que vive numa torre sem portas há mais de 10 anos. E ó, não fico colocando regra na vida dos outros. Como eu disse antes, né? Assim como a gente não tem. Ninguém pode dizer pra gente quanto tempo a gente pode ficar afastado das pessoas, afastado dos relacionamentos ou não, né? Eu acho que isso é algo muito pessoal da história de cada um. E pode-se ganhar muitas coisas, né? Ganha-se muito. Quando se está só, é possível ganhar muito, assim como é possível ganhar muito nos relacionamentos com as pessoas. A questão é o quê? O que que se ganha na solitude? O que que se ganha no compartilhamento, nos relacionamentos? E aí já começa o meu conselho, né, povo? Vamos dar uma olhada. O que será que você tem ganhado? Eu, por exemplo, sou a senhora das listinhas, eu faria uma listinha bem bacana aí. O que eu tô ganhando com isso? Né? No melhor dos sentidos, povo. Faz uma lista aí, ou um momento de reflexão, para focar naquilo que você tem ganhado. Com esse tempo em torre sem portas, com esse tempo desconfiada, sensível, há ganhos, sabe? Há a possibilidade, por exemplo, de que você tenha aprendido muito através de livros, vídeos, outras formas de interação com outras formas de pensar. E ó, muito obrigada, viu, povo, porque você me dá a oportunidade aqui de falar de uma coisa que me sensibiliza muito. É, essas frases feitas, né, essas respostas prontas para a vida, que muita gente carrega por aí, eu sei que eu também provavelmente carrego e falo, né, jogo às vezes na cara dos outros, eles querendo ou não, oh meu Deus. E porque sei que os outros fazem isso comigo também, né? Uma dessas verdades prontas que fala-se muito é essa coisa do a gente tem que se relacionar. Uma pessoa saudável é uma pessoa que está se relacionando com outras, né? E eu gosto sempre de fazer perguntas. Quando vem essas frases feitas, nessas regras, assim, parece que bradadas de um deus, deusa que define regras, né? E pronto, a gente só pode cumpri-las, ou a gente está certo ou errado. Eu gosto de fazer perguntas, sabe, povo? E as perguntas que brotam para mim de um relato como o seu e dessa frase pronta, né? Tem que se relacionar. Relacionar-se é muito bom para a saúde mental. Eu começo a fazer perguntas do tipo: o que é se relacionar? De que tipo de relacionamento a gente está falando? Se eu comparar a saúde mental, emocional de uma pessoa que está só e feliz com a própria solidão, porque lê livros, vê filmes, se nutre de outras ideias que não as dela mesma, através de outros meios, né? Nesse período da vida, que não o contato físico, presencial com uma outra pessoa, será que essa pessoa automaticamente é menos saudável ou tá mais errada, sei lá, do que uma outra que frequentemente se engaja em relacionamentos, né, pessoais, presenciais com outras? E sei lá, qual é a qualidade desses relacionamentos? Será que só relacionar-se diz da saúde? Será que só relacionar-se presencialmente diz da saúde dos nossos encontros? Não sei, né? Então, eu acho bom. Eu acho bom fazer essas perguntas, até porque, me corrija se eu estiver enganada, eu senti um tiquinho de autocrítica no fundo, sabe, do seu relato. Como se você estivesse um pouco se recriminando por esse lugar desconfiado e sensível. E digo mais, sabe, povo? Pessoas com uma grande mediunidade, e parece que você tem também uma grande inteligência, esse tanto de coloridinho aqui no cérebro do povo que eu tô vendo na carta. A sensibilidade, né, faz com que a gente precise ter mais cuidado com a gente mesmo. Alguém que é muito sensível, que tem uma mediunidade, talvez, né, esse lugar entre os mundos, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Você não disse isso, talvez seja o seu caso também, não sei.
Mas esse lugar é um lugar que pede que a gente se cuide, né? Se eu sou mais sensível a algum tipo de comida, eu não me cuido, evito aquela comida, ou tomo muita atenção, né? Como é que eu me sinto quando como aquele alimento. Por que não fazer isso em relação à sensibilidade a outras coisas mais sutis, né? Como a energia das outras pessoas, ou aquela sensibilidade maior, às vezes, ao que as pessoas dizem sobre você, a forma como se portam. Por que não ficar atenta e cuidar disso em você, ao invés de recriminar, né? A minha sensação é que você faz isso. Ao se recolher, você está se cuidando, né? Mas, de novo, é sempre aquela coisa da balança que eu disse também no relato anterior. Meu conselho para você é, ó, se você agora já está se sentindo estranha, você finaliza o seu relato assim, né? Ó, me sinto uma estranha aqui. Então, acho que pode ser um indício de que esse período de maior solitude está chegando ao fim. Mas é só um indício, tá, povo? Porque se você precisou desse tempo para saber proteger mais o seu espaço pessoal e definir o limite, até que ponto as pessoas podem entrar ou não, é muito comum que pessoas que têm dificuldade em dizer não, né, em colocar um limite nas outras pessoas, sem se sentir um grosso, uma grossa, ou sem medo do abandono, é muito comum que em algum momento da vida, de duas uma, ou se fechem para as relações e falam, também não me relaciono mais com ninguém, já que eu não sei pôr limite, eu vou pôr todo o limite do mundo, né, e faz um muro ao redor de si, ou que passe a vida, né, sem saber os próprios limites e sendo uma espécie de, sinto muito, mas né, bateria energética para pessoas que são vampirescas mesmo, né, no sentido de que se apropriam da energia do outro, da boa vontade do outro, para fazer algo relacionado ao que elas querem. Então a minha sensação é que você se protege disso, né? A questão é, há limites, tudo há limite, e o limite é você mesma quem dá, sabe, povo? Quando você diz que está se sentindo estranho, me dá a sensação de que em breve você deve entrar num novo momento aí, se abrindo de novo. Não há regras, não tem que fazer isso rápido nem devagar, é no seu tempo. E quem sabe, cheguei em um novo momento. Tá bom, bruxa solitária? Lembrando que existem pessoas que já têm uma tendência natural a ser mais introvertidas e outras uma tendência natural a ser mais extrovertidas. E tá tudo certo sobre isso também, tá bom? Eu sei que o senso comum, né, costuma considerar as pessoas extrovertidas mais saudáveis nos relacionamentos do que as introvertidas, mas ó, eu digo para você, depois de muito estudar, que são só duas formas de ser e estar no mundo. O que dita mesmo é o que manda o seu coraçãozinho, né? Eu tô introvertida por uma natural forma minha de ser ou porque eu tenho dores aqui e traumas que eu não tô me abrindo para olhar e cuidar. E, né, algo aí no meio desse caminho entre um e outro a gente deve ser, tá bom? Espero ter ajudado aí com os conselhos. Gente, quem mais tiver conselho aí e quiser dar, deixa nos comentários, tá bom? Vamos lá agora para o nosso quarto relato, Desabafos de Amor. Vocês estão gostando, gente? Eu tô aqui, tenho nem palavras. Mentira, eu tenho todas as palavras, afinal eu tô aqui num podcast, mas acho que mesmo que eu use muitas palavras, eu não ia conseguir dizer quão feliz eu tô, de verdade. É impressionante como a gente se parece. Eu e vocês, eu acho, de alguma forma. Mas vamos lá. Nosso quarto relato. Quem é você, moça? Vamos ver que animal é esse do xamanismo que vem te representar. A zebra? Opa, deu zebra. Primeira coisa que eu lembro. Deu zebra. A zebra aqui nesse oráculo, ela tem um triângulo super colorido no lugar do chakra frontal, sabe? No lugar do terceiro olho. Então, no mínimo, já vou imaginando, zebra, que você é uma pessoa muito intuitiva, que tem uma conexão grande aí com, talvez até a possibilidade de desenvolver sonhos oníricos, viagens oníricas, perdão, sonhos, viagens astrais, né? Sonhos clarividentes ou sonhos que te indicam o seu melhor caminho ou que, no mínimo, dizem, ajudam muito a dizer de quem você é. Será que tem isso aí? Se tiver, você deixa aí nos comentários ou lá na mensagem privada para mim. Bom, vamos lá, vamos para o relato da zebra. Beber um pouquinho de água. Ok. Estou no processo de separação do meu esposo. Ele teve 2 AVCs há 7 anos e eu decidi pela separação. Queria saber como nós vamos ficar, porque além desse processo de separação, tem uma pessoa do passado que eu gostaria muito de reencontrar.
Me dê um conselho. Será que essa pessoa pode aparecer? Será que tem outra no meu destino? Muito obrigada. Ô, zebra. A zebra sempre remete à sorte, né? Aquela sorte inesperada. E o seu relato tem muito essa energia mesmo pra mim, sabe? Me remeteu à ideia de alguém que está esperando uma sorte grande acontecer, porque afinal, e antes de mais nada, eu sinto muito. Essa ideia de viver a experiência, né, de cuidar de alguém, do seu parceiro, após 2 AVCs, né, 2 acidentes vasculares, eu não posso nem imaginar, né, só supor quantas situações você não deve ter enfrentado, né, o quão difícil é, o quão doloroso, sempre que alguém ao nosso lado, alguém que a gente ama, ou que no mínimo é uma grande parceria, né, passa por algo assim, é um grande sofrimento e é um grande teste também, né? Essa coisa de cuidar do outro. E, pessoal, por favor, né? Hoje é dia de desabafos de amor, desabafos de relacionamento. A gente não vai ficar aqui dourando a pílula. Relacionamento é, sim, muitas vezes um movimento de doação para o qual nem sempre você está preparado. Né? Quem está preparado para os desgastes de cuidar de uma pessoa acamada ou de uma pessoa que passa a ter graves, né, limitações, dificuldades, e não estou só falando das físicas, como no caso da zebra, né, e do esposo que teve AVC, mas segurar as pontas do outro, da outra, né, no relacionamento, quando o outro não vai bem. Porque quando a gente visualiza, tem a ideia de um relacionamento funcionando, né, aquele relacionamento que a gente quer, a gente não costuma imaginar, a gente imagina coisa conto de fadas, né? Não sei se vocês são parecidos comigo, se sim ou não, deixa aí. Mas a gente não imagina assim, ai, que lindo vai ser quando eu casar com meu príncipe, minha princesa encantada, e ele tiver num dia com dor de cabeça. Ou tiver, né? A gente não pensa nisso, a gente pensa na pessoa na sua melhor versão. E a gente pensa que a gente também vai estar na melhor versão. Pessoal, coisas do nosso mundo ideal. Né? Idealizar é preciso, já que viver não é preciso. Me apropriando aí de um verso do Fernando Pessoa. Mas a zebra, né, é alguém que está mostrando aqui pra gente que, olha, relacionamentos inclusive passam por períodos, olha só, 7 anos atrás, né, ela vivenciou isso, ela se separou do esposo, porque é difícil, né, por que eu tô falando tanto, né, tirar os véus, né, dos nossos ideais em relação aos relacionamentos, é ótimo. Enfim, vocês entenderam, mas colocar isso na prática, né, na rotina. Olha, uma rotina pode ser tão desgastante, né, tantas coisas podem acontecer imprevisíveis num relacionamento, que sim, né, a gente não casa esperando separar, a gente não começa uma relação pensando em terminar, pelo menos não a maioria de nós, que quer, né, que vê uma história ali dentro, projeta uma história ali dentro daquele encontro, ninguém pensa em separar a princípio. Mas acontece, né? E no meio dessa separação, zebra, vejo você com 2 lados aqui, né? Um lado que sente, poxa, deu zebra, né, nessa relação, poxa, que azar, que paia, né? No sentido de o azar de construir, né? Tô construindo algo com alguém, um AVC é algo que a gente não pode prever, a gente pode se cuidar, mas não pode prever. E acontece. E por outro lado, a sorte, né? A zebra aqui como esse símbolo da passagem do azar para a sorte, porque, e eu acho que é a parte mais linda aqui do seu relato e do seu pedido de um conselho, é quando você se volta para o futuro, sabe? E, zebra, de fato, isso é uma lição para mim, talvez para outras pessoas que estão ouvindo também, a lição de que muitas vezes, não importa quão difícil é o que a gente vivencia, o coração, ele continua esperando um amor, né? Ele continua esperando um encontro. No seu caso, você quer, né? Tem uma pessoa do passado que você queria reencontrar, tem uma outra pessoa que você gostaria de saber se há no seu destino. A esperança, né, zebra? A vontade e a perspectiva de que a sorte vai te encontrar. Poxa, ainda rola de eu dar zebra, ainda rola de em algum momento o meu relacionamento, a minha área afetiva, a minha área amorosa, se renovar. E essa esperança, né, claro que bem baseada, calcada em pés no chão, né, aquele negócio, pretendente nenhum vai vir buscar a gente dentro de casa, né, debaixo das cobertas, vendo televisão, não vai não. Então, para se encontrar, né, para encontrar outras pessoas, é preciso se dar oportunidade,
né? Igual a nossa amiga ali lá em cima, né? Fazendo a cobra, a serpente, está começando suas saídas novas, uma vida social. Então, dessa forma, né? Não depositando tudo na sorte, esse é o meu conselho aqui, junto com o conselho da zebra mesmo. Não contando só com a sorte, sim, há grandes chances de que se abra um novo destino amoroso para você, tá bom? Meu conselho é esse, né? Não se deixe marcar, né, definitivamente pelas experiências difíceis do passado e sempre que possível, claro, né, dentro do possível para você, para cada uma de nós. Abra-se para ter esperança de novo. Eu gosto sempre de lembrar que não é porque uma relação deu errado que todas vão dar, né? Não há lógica nisso, não faz sentido esse tipo de raciocínio. Para o bem e para o mal, a gente sabe que a vida é sempre imprevisível, né? Ela pode mudar repentinamente, assim como pode trazer situações muito difíceis, como adoecimentos, pode trazer situações maravilhosas logo ali na esquina, né? Então, parece que sim, há grandes chances de mudanças no seu destino, viradas na sua sorte, dando um zebra. E eu agradeço muito a sua presença, tá bom? Obrigada por compartilhar a sua história. Desejo também, claro, muita, né, e plena recuperação ao seu ex-esposo. Vamos lá, tô amando isso. Agora, penúltima, pessoal. Vamos para nossa penúltima história, nosso penúltimo desabafo. Vamos ver, quem é você, querida? Que animal é esse? Opa, que animal é esse que vai representá-la? Uau, temos uma tigresa? Então vamos lá, tigresa, sua história aqui para nós, ó. Casei por amor. Construí uma família linda, 2 filhos. Porém, nesses quase 25 anos de casamento, sempre com muitas traições e até um filho fora do casamento. Ele dava muita atenção para os prazeres dele e eu sempre superando. Mas agora eu não sei. Eu não sei se eu tenho que superar a vontade de não querer mais estar ao lado dele. Ou será que é agora que eu preciso estar? Uau! Caramba, tigresa, apesar de muito curtinho, o seu relato me mexeu muito comigo, sabe? Porque, antes de mais nada, quando eu vi uma tigresa aqui, eu vi o poder do fogo. O poder do fogo do desejo, sabe? Do tesão mesmo, de viver a vida, de gozar. E não só na parte sexual, tá, gente? Quando eu falo disso, eu tô falando de, sabe, uma sede de viver. A tigresa aqui na carta é quase como se ela tivesse um enorme brilho nos olhos. Ela tem uma lua crescente no chakra frontal. O que para mim sugere, sabe o que, tigresa? Que tá numa crescente a sua capacidade de ver o melhor destino para você. E pode parecer complicado agora, né? A sensação que me dá é que é como se você tivesse passado a parte mais difícil, ou como se você estivesse tentando se convencer, né? De que não, agora a parte mais difícil já passou. Poxa, se eu aceitei, né? Ou sobrevivi àqueles 25 anos de casamento superando, na verdade eu vou trocar e vou usar a palavra que você mesmo usou, superando as dificuldades ao longo desses 25 anos, né? Enquanto ele dava excessivamente atenção aos prazeres dele, né? Ou seja, ao fogo dele, ao desejo, à vontade dele de realizar o que queria. A sensação é essa, né? Pode ser essa. Agora que eu já passei a parte mais difícil, ele tá mais velho, né? Talvez você também já esteja. Então, será que não é agora que eu preciso estar com ele, né? Demonstrar amor e cuidado nesse momento, né? No momento em que a gente vai caminhando lá para os braços da grande mãe terra, de novo. Porém, uma tigresa, ela vive só.
E a vida da gente, como eu falei antes, né? E ó, isso é só um conselho, hein? Pelo amor de Deus, a senhora é dona do seu destino, dona Tigresa. Faça o que melhor lhe aprouver. E eu acho que, no fim das contas, pode ser que eu fale muita coisa a partir de agora. Então, antes de começar a falar, eu vou já deixar claro o meu grande conselho para você nesse momento, que é: siga o seu desejo. Sabe? E siga o seu desejo, porque a tigresa aqui, ela é fogo e ela é um felino solitário. Ela é o maior felino solitário do mundo, né? Que caça a sua presa e que vive com base no próprio desejo. Ou seja, se o seu desejo nesse momento é permanecer, porque afinal o que importa mais para você, o que mais acende a chama da sua vontade, é continuar aí partilhando dessa família linda com 2 filhos, faça isso. Se o seu desejo agora é: olha, eu não quero mais estar ao lado dele. E, sinceramente, parece que é isso que você deseja, né? Quando você fala assim: agora eu não sei se eu tenho que superar a vontade de não querer mais estar ou se é agora que eu preciso estar. Me dá uma sensação de que você foi muito movida pelo dever por muitos anos e não só pelo desejo. Eu diria que pelo desejo de cumprir um dever. Um dever de estar ao lado, um dever de superar as dificuldades. E olha, eu te admiro demais por isso. Há muito aprendizado, e eu acho que o grande aprendizado na área dos relacionamentos, do amor genuíno, né? Desenvolver um amor que é um amor pelo outro, e não pelo ideal que você queria que o outro fosse. Para mim, você fez brilhantemente o caminho para esse aprendizado, sabe? Provavelmente o seu marido não fez, e eu lamento por ele, né? A pior coisa numa relação, na minha opinião, é a gente não topar, né, a oportunidade que ela é de ampliar a nossa flexibilidade, nossa adaptabilidade, né? Opa, não vai dar para eu fazer a vida tudo do jeito que eu desejo, para suprir só os meus prazeres, às vezes enganando, mentindo, trapaceando, tudo em prol do meu desejo. Não vai dar. Eu tenho uma relação. Eu me dispus a relar, a friccionar, né, os meus desejos e os desejos do outro para a gente chegar numa terceira via, no meio do caminho, que me deixe feliz e deixe o outro feliz também, na medida do possível para a gente se manter junto. Essa é a oportunidade incrível de aprendizado, né, pessoal, que se abre nas nossas relações, quando a gente se propõe de fato a se relacionar com o outro, como um sujeito, uma sujeita, e não como um objeto do meu desejo. Alguém que, se está fazendo, né, se está contribuindo para eu viver a vida mais prazerosa que eu posso ter, eu fico com ele ou ela, e se não for assim, eu vou embora. Isso aí não é relacionamento, né? Acho que hoje em dia tem até nome, relacionamento tóxico, enfim, tóxico, né? Para mim não é relacionamento. Não há uma proposta de fato relar, né? Friccionar, se relacionar, aparar arestas e aprender que a vida não pode ser só do jeito que a gente quer o tempo todo. Só mais prazer, mais conforto e cada vez menos desconforto, cada vez menos limitações, né? Isso para mim é a vida de um ser imaturo, né? Que permanece numa infância ali de mamãe tá aqui, eu choro, mamãe não tá aqui, eu choro, mamãe vem, eu me aquieto, né? Bom, mas parece que você, tigresa, se propôs, e brilhantemente, como eu disse antes, né, a topar essa coisa difícil que é muitas vezes deixar nosso desejo, nosso fogo, da nossa vontade mesmo escondidinha, né, e fazer o que a gente acha que deve ser feito. E aí, se nesse momento o seu desejo, né, ainda mais que saiu o tigre para você, como eu disse, a tigresa, ela vive a própria vontade. Eu diria então para você não superar vontade nenhuma não, tá? Para viver a sua vontade nesse momento. Se a sua vontade é não estar ao lado dele, não esteja ao lado dele. Se a sua vontade genuína for estar aí, por quaisquer motivos que sejam, permaneça. Mas não supere a sua vontade. Não silencie mais uma vez a sua vontade. Mas é só um conselho, tá? É o conselho de alguém que pensa a vida como um grande pêndulo, uma grande balança da justiça, em que se a gente pesa muito para um lado, em breve a gente vai ter que compensar pesando para o outro lado. Se eu pesei muito para um lado do dar, do me oferecer, do relevar, do superar,
talvez em breve chegue o momento para equilibrar essa balança em que você vai precisar honrar a sua vontade, ser muito honesta com aquilo que você quer de fato e viver isto, se dar isso de presente. Tá bom? Pensa nisso. Esse é o conselho. Agradeço muito, muito a oportunidade de te conhecer um pouquinho, viu, tigresa? E ó, foca nessa intuição aí, esse terceiro olho aqui tá brilhando com essa crescente, tá bom? É isso, e agora? Vamos para o nosso último recado, nosso último desabafo de amor. Olha, eu confesso que deixei esse aqui. A ordem dos outros, gente, foi uma ordem mais intuída, né? Mais sentida, sem muito escolher. Mas esse relato eu deixei por último. Esse eu deixei de propósito, porque ele é muito poético. Eu achei ele de uma poesia tremenda. E aí me deu muita vontade de finalizar com ele, tá bom? Então vamos ver aqui, quem chega, quem vem lá. Que animal é esse que vai dizer da nossa última participante do especial de aniversário aqui do Ninho das Serpentes, Desabafos de Amor. Quem é você? Claro, você é o beija-flor. Você é o colibri. Que gracinha, o colibri, símbolo do arco-íris, da comunicação com os deuses, da presença do amor genuíno. Vocês sabiam que me ensinaram, né, numa vivência xamânica, não sei se é real mesmo, mas na hora fez todo sentido. Me ensinaram numa vivência xamânica que toda vez que um casal tá brigando e chega um beija-flor, é sinal de que a paz vai reinar, de que em breve aquilo ali vai se solucionar, de que há esperança para aquela fricção, para aquele debate, a dificuldade que está acontecendo ali naquele momento. Bom, não sei se sim ou não, depois vocês veem aí na vida de vocês e me contam se faz sentido. Vamos para o desabafo da nossa colibri, do nosso beija-flor. Ou, como ela mesma se chamou, desabafo de uma viajante em meio ao despertar. É fácil entrar no viés pesado da existência de ilusões. Ludibriar-me nas cortinas cor-de-rosa de um mundo fantasioso, inexistente, enraizado em meu cerne antes mesmo da concepção. Olhar para si, perceber o interior, admitir que tudo é uma questão de ressonância é um movimento esmagador. O despertar vem com a nitidez da existência de um buraco negro habitando o meu cardíaco, onde as sombras têm passe livre para as projeções infinitas. O chão se desfaz em segundos, a força para seguir torna-se inexistente. A conclusão é que quebrar ciclos, deixar padrões, crenças e limitações é trampo para os fortes. E eu tô longe disso. E o mar se acalma, as profundezas se aquietam, a cortina de fumaça se esvai, e eu enxergo novamente que o gigante é só um moinho. Chega então o alívio, com precaução, para não alimentar mais uma vez a engrenagem que tem o poder de moer a existência. A minha mente. Um segundinho aí pra gente se recuperar. Porque, basicamente, o que eu senti quando li esse relato, esse despertar, esse desabafo, foi como se Beija-Flor tivesse traduzindo pra gente, pra nossa alma, o caminho do relacionamento, sabe? E do relacionamento não com o outro. Na verdade, o relacionamento com o outro fica pequenininho frente a esses desafios incríveis que ela traz para nós no desabafo dela, que é do despertar para um relacionamento consigo mesma, mais honesto, profundo e que se avalia mesmo, né? Eu tô aqui encantado. Vamos por partes, porque eu não tenho conselho a dar a não ser caramba, Beija-Flor, você entendeu tudo. Não sei como é que tá a prática, né? Uma coisa é a gente entender como é que funciona esse desafio do se relacionar, não só com o outro, né? Mas com a gente mesmo. No fim das contas, pessoal,
um outro motivo porque eu queria encerrar com o beija-flor é porque a grande fonte das dificuldades na relação com o outro é a dificuldade de amor genuíno, né? Esse amor que respeita e compreende os limites do outro também. Mas a gente não consegue fazer isso se a gente não conseguir, não tiver pelo menos no caminho para conhecer as nossas limitações, né? Com respeito e amor também. Então, quando o beija-flor aponta aqui para os relacionamentos internos, né? Eu comigo, eu aqui, né? Desvelando as minhas limitações, minhas sombras, projeções infinitas na relação com o outro. Quando eu faço isso, eu me abro para relacionamentos saudáveis. Quando eu não faço, quando eu ignoro isso, né? Nas ilusões da vida, fico me ludibriando, achando que o que está me incomodando muito no outro é dele, a culpa é dele, né? E não de mim, que por algum motivo me incomodo com aquilo. E talvez fosse legal investigar o motivo antes de partir para a briga. Eu acho que quando a gente entende isso, a gente entende as regras do jogo. E é hora de sair para jogar, né? Com leveza e amor. Não é o jogo que ilude o outro, mas o jogo que chama o outro para brincar com a vida. Vamos lá, vamos passo a passo, porque olha que lindo, ela começa assim. É fácil entrar no viés pesado da existência de ilusões. É fácil, concordo com ela. Concordo, viu, beija-flor? A gente entra fácil nas ilusões, né? A gente se ludibria muito facilmente, olha lá, nas cortinas cor-de-rosa de um mundo fantasioso, enraizado na gente lá antes da gente nascer, né? A ideia de que há uma ilusão, há um conto de fadas que a gente acha que a nossa vida, né, amorosa tem que se encaixar nele, né, nesse script aí. Parece que para mim, pelo menos é como eu interpretei, beija-flor. Se não foi isso que você quis dizer, perdão, diz aí para nós nos comentários. Elucida aí. Mas eu entendi isso, sabe? Que a gente traz aí da nossa tradição, né, os aspectos Disney da ideia do romance, ou os aspectos novela da Globo, né, do que seria um romance, uma relação com alguém. E às vezes a gente não quer ver a realidade como é, a gente quer chuchar a nossa realidade dentro desse pacotão cor-de-rosa, né, fantasioso. E aí ela continua, olhar para si, perceber o interior, admitir que tudo é uma questão de ressonância, não é fácil, né? E quando ela fala que tudo é uma questão de ressonância, não há motivos, né? O que eu entendo e que é muito, muito esmagador nesse movimento, não há motivos para que o universo trouxesse uma pessoa exatamente como seus sonhos desejam, né? A ideia da questão da ressonância, há motivos sim para que o universo, né, com base nas suas leis de semelhante, atrai aquilo que você é, não aquilo que você quer. Não aquilo que te contaram que você tem que desejar e se acreditou, né? Mas não aquilo que você é. Por isso é tão importante perceber nosso interior, porque se eu ofereço intolerância, eu atraio intolerância. E aí brigo com o parceiro, a parceira intolerante que atraí. Quando ele é ali um espelho, né? A possibilidade, pelo menos, de um espelho para que eu veja a minha intolerância. Talvez, quanto mais atraída eu me sinta por essa pessoa, maior é a pulsão aqui, ó, da minha alma me chamando para me ver, né? No espelho do outro. E é o que ela diz, ó, né? Tem um momento em que a gente desperta na relação para esse espelho. O despertar, ele vem, ela diz, com a nitidez da existência de um buraco negro no cardíaco. Um buraco negro, pessoal. E olha, essa imagem me pegou demais, beija-flor. Eu já vi isso no meu campo, no campo de outras pessoas. Uma espécie de buraco negro no cardíaco, que é uma carência profunda, pelo menos eu traduzo assim, tá? É como se a gente dentro tivesse algo o tempo todo exigindo amor, pedindo para alguém, né, preencher esse vazio. O vazio de saber que a gente é uma experiência solo no mundo, solitária, que encontra parcerias pelo caminho, mas que em última instância, né, só você pode preencher aí o seu buraco no cardíaco, né? O amor por quem você é, o seu lugar no mundo, encontrá-lo. Não esperar que isso seja dado pelas relações que vêm de fora. E aí dentro desse coração, né, desse buraco negro aí, ó, que é carente, né, que atrai, que quer atrair, que quer que o outro dê algo, onde as sombras têm passe livre para projeções infinitas, é aí que elas moram.
Ela diz que o chão aí se desfaz em segundos, a força para seguir torna-se inexistente. É muito difícil esse momento, né? De contato com o fato de que não é ele, sou eu, não é ela. Sou eu que estou atraindo as relações que tenho. E se eu me mudo, se eu cuido do meu jardim, lá vem clichê, gente. Se eu cuido do meu jardim, eu atraio, né, aquilo que se atrai por flores, que são borboletas. Não vou atrair coisa ruim, né? A conclusão, então, é quebrar ciclos, deixar padrões, crenças e limitações. É um trampo, e é mesmo, é o trabalho. Se você quer, né? E aí fica o meu conselhão, pronto. Não é conselho para beija-flor só, mas é para mim e para todos e todas vocês. Quer atrair boas relações e quebrar ciclos, quebrar crenças e limitações? Se observa. Topa esse trampo que é para os fortes, que exige coragem, coragem de não, né, parar a sua interpretação da sua vida amorosa no tanto que o outro é culpado ou a outra, no tanto que ele ou ela te fez mal. Sinto muito, né, se a outra pessoa te fez mal, realmente é horrível isso, mas não há caminho de solução se a gente continuar observando o outro e o que ele fez ou não, porque não dá para mudar o outro, mas dá para se mudar. Então, o lado bacana, né, que é muito corajoso e que se ama nessa história toda, é aquele que para e fala: não, peraí, deixa eu acalmar o meu mar, como disse a Beija-Flor, e ver em que pontos eu abri brecha, em que pontos da minha experiência eu dei espaço para que alguém assim entrasse na minha vida e agisse assim comigo. E aí a gente enxerga o quê? Que o gigante é um moinho. Referência aqui a Dom Quixote, né? Que brigava, guerreava com moinhos, achando que eram gigantes. Às vezes a gente briga com o outro e vê que é só a gente olhar para aquilo e falar: sabe que eu não quero mais? Sabe que já que é só isso que você tem a dar, eu não vou ficar aqui insistindo para você me dar outra coisa. Eu vou embora. Eu posso. Eu não preciso brigar com você, gigante. Você é um moinho. Você vai ficar aí e eu vou seguir meu caminho. Até rimou. Que é quando chega o alívio lá para nossa querida Beija-Flor. E é aí que ela entende, né, o poder da mente. E eu também, espero que vocês também. A nossa mente é uma ferramenta maravilhosa da bruxa, do bruxo, do mago, da maga, do xamã, da xamã que a gente é, para transformar a nossa experiência de vida. A nossa experiência de relacionamentos também, né? A forma como eu penso sobre mim mesma, sobre o mundo e sobre as pessoas, parece que está lá na raiz, né? De como eu vou agir, de como é que eu vou lidar com os meus afetos também. Então vamos cuidar da nossa mente? Fica sempre aí o chamado, o convite para vocês, né? Psicoterapia, psiquiatria, se for o caso, né? A ciência também está aí, quando realizada por pessoas boas, né? Pessoas talentosas, tá tão aí para nos ajudar, como também as terapias holísticas, quando realizadas por pessoas boas, com propósito e dom, né? Meus queridos, minhas queridas, essa foi a última participação do nosso especial de aniversário. Eu agradeço muitíssimo a quem ficou aqui até o final. Curtam, comentem, por favor, não me deixem falando só, não deixa a gente, né, nós 7, eu e minhas 6 companheiras aqui falando sós. Deixa aí nos comentários a participação de vocês, compartilhem com quem acharem que esse podcast pode ser uma oportunidade, né, de um bate-papo aí, me ouvindo, refletindo e compartilhando nos comentários, tá bom? A gente se vê no nosso próximo episódio, a gente se vê também lá no canal Eva Messages, @EvaMessages no Instagram e aqui no YouTube também. Desejo para vocês uma noite incrível de quarta-feira e muitos anos de Eva Messages. Que assim seja. Tchau, tchau.